Olá, estamos aqui para mais um episódio de Um Café pela Ordem. Você sabe que esse espaço aqui é um espaço para falarmos de advocacia, falar de advocacia criminal e falar também um pouco da nossa instituição OAB, que a gente ama tanto. Tanto que o café, não à toa, é um café pela ordem, que é uma das principais prerrogativas da advocacia. Hoje eu tenho um convidado que entende tudo de prerrogativa, é uma pessoa que é um amigo de longa data, é um parceiro de trincheira, um advogado criminalista como eu, dirigente de ordem, foi nosso presidente da subseção Guarulhos e atualmente é conselheiro estadual da UAB. Eu estou falando de quem? Eduardo Ferrari. Seja bem-vindo, meu amigo Eduardo Ferrari, para mais esse episódio de Um Café pela Ordem, nessa nova temporada que a gente está aqui lançando. Você que já participou algumas vezes, contribuiu, para nós é uma alegria. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, sempre uma honra dividir momentos contigo e especialmente para atingir o seu público e os advogados e as advogadas. Fico muito grato, muito feliz aqui por participar desse programa. Mais uma vez, Um Café pela Ordem. Um Café pela Ordem. Aí está aqui o nosso café, então fica aqui para todos o nosso café, um desejo de que o papo seja agradável. Ferrari, você atua na advocacia criminal há bastante tempo, né? Há quantos anos já que você advoga? Olha, esse ano aqui vai fazer de 22 anos no trabalho na área criminal, há 20 anos, né, para cima. Que legal, que legal. E você... Com muito orgulho. E você é um advogado destacado na área criminal, uma referência para muitas pessoas. Acho que muita gente que nos assiste, você que nos assiste aí, certamente gostaria de ouvir algumas dicas, né, do Ferrari em relação à advocacia. Então, não perca esse episódio, porque hoje tem bastante coisa interessante aqui. Ferrari, essa sua atuação na advocacia criminal surgiu por conta do quê? Da onde que vem esse interesse pela área criminal? Olha, veio desde as aulas da faculdade. Então, já desde a faculdade, acho que todo estudante de direito sempre se dedica e gosta muito de direito criminal, que é aquela história palpável, né, de conseguir sentir, né? O civil estava muito abstrato, trabalhista muito longe, enfim. O direito criminal não, você está no dia a dia, no cotidiano, na TV, você ouve casos, você ouve comentários, você assiste um filme, você lê um livro, enfim. E aí o criminal partiu dali num primeiro momento, pela curiosidade, posteriormente, em função do estudo, da faculdade, avançando por tanta injustiça que acontece, por tantas situações que poderiam ter um rumo diferente, né? E ali despertou o interesse de trabalhar e de buscar o estudo, o aprendizado que é constante, que não para nunca, né? Que nunca acaba, exagero da sua parte, dizer que é um grande conhecedor, a gente está aqui só aprendendo, cada dia, cada hora, cada minuto a gente tem uma novidade. E aí despertou o caminho da faculdade, a partir dali, né, foi o primeiro contato com o direito penal na faculdade, direito processual penal um pouquinho mais tarde, né, também na faculdade, e aí a gente fica aqui naquele sonho, né, de buscar a justiça, fazer prevalecer a Constituição, as garantias, enfim, foi por aí. Que legal. Nessa nova temporada do Café pela Ordem, a gente tem alguns quadros, né? Então, a gente vai trabalhar com esses quadros hoje, e o primeiro quadro que eu queria anunciar aqui é um muito especial, que é o Café com História. Ferrari, que história que vem à sua mente, assim, que te marcou na advocacia criminal? Olha, temos aí várias histórias, mas tem aquelas que você fala assim, puxa vida, né? Essa aqui merece que a gente leve adiante, que as pessoas entendam por uma série de fatores. Primeiro, pela questão da justiça, e segundo, não é? Pela necessidade que o advogado e a advogada criminal têm de estudar e de se dedicar no processo. Você sabe muito bem que eu, desde a faculdade, gostei muito de execução penal, né? Minha pós-graduação, especialização foi em execução penal, e eu sempre trabalhei, assim, ainda era estagiário, já procurava buscar entendimento na matéria. E aí me apareceu um caso no escritório de um preso que se encontrava na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, que é uma unidade prisional de segurança máxima aqui no estado de São Paulo, e que ali é muito difícil conseguir qualquer tipo de benefício. E aí o processo veio para minha mão, indicado por um cliente, e fui consultar os autos no balcão, né, porque às vezes dá para a gente fazer essa análise, não dava. Tinham 14 apensos, né, só de processos de execução, fora os outros apensos de falta grave, de transferência, enfim, um preso problemático, inclusive, né? E aí, no cômputo das penas, eu fui ver o processo dele, ele tinha 150 anos de pena. Nossa, muito alta a pena. Muito alta.
Aí voltei, devolvi para o cliente e falei, olha, ele está condenado a 150 anos, eu vou ter que retirar o processo, preciso de uma procuração, porque eu preciso levar esse processo para casa para estudar, né? E aí comecei a fazer o estudo do processo. Não foi de um dia para o outro, levou ali pelo menos um mês para eu conseguir analisar todo o processo. Tinha mais de 14 mil páginas na ocasião. E aí cheguei e encontrei dentro do processo, parecia algo que estava ali escondido, não é? Uma decisão de unificação. Na época ainda prevalecia o artigo 75, né, que unificava todas as penas em 30 anos. Hoje isso caiu, né, apesar de existir ainda essa disposição, hoje passou a 40 anos, 40 né, anos. mas na época eram 30. E aí eu encontrei ali uma decisão para todos os tipos de benefício. Interessante de tudo isso, que é o que marca na história, é, primeiro ponto, condenado a 150 anos. Olhei o processo, 3 advogados já tinham mexido no processo. Tinham defendido o réu. Ninguém viu. Aquele documento estava ali há mais de 3 anos. Ninguém viu. O volume talvez, dos documentos fez com que excesso, passasse batido. Exatamente. E aí, né, por isso que é importante aqui, né, o alerta. Não desacredite de nada. Debruce-se, obviamente, cobre honorários para isso, que alguma coisa você vai encontrar. Claro, talvez não encontre isso, né, que eu estou colocando aqui neste momento, mas na época já não valia mais esse dispositivo, e mesmo assim estava consolidado, era algo com trânsito julgado, já passada a decisão, ou seja, era um direito dele unificar todas as penas, inclusive para benefícios, em 30 anos. Peguei o processo, analisei, falei, vou montar um benefício. Montei um semiaberto. Negado na primeira instância. Justamente dizendo que aquele dispositivo tinha caído, mas aquilo já era um direito adquirido por ele. Sim. Fui para o tribunal, no tribunal, 2-1. Despachei com os 3 desembargadores, na época caiu ainda na 12ª Câmara, despachei com a relatora presidente, depois despachei com o revisor e com o 3º julgador. E o 2º julgador me disse que já tinha acabado aquilo, que a decisão não valia mais. E aí a gente argumentou, tentou, né, esclarecer que não era bem assim, tal. Por quê? Porque é trânsito julgado, benefício para ele não pode ser pior, enfim. E aí, por 2-1 ainda no tribunal, levei, consegui o semiaberto. Então, assim, além de todo esse desafio de encontrar o documento a partir do estudo, de saber que aquilo ali existia no processo e que ninguém tinha visto, né, tivemos o desafio de enfrentar, na primeira instância, negativando isso, e a segunda instância ainda com voto vencido. Né? Foi uma situação que me marcou bastante, não é? Até porque parece uma coisa simples, mas eu não conseguia formar o expediente para validar aquilo. Sim. Porque eu não achava o acórdão. Era um acórdão antigo, né? E esse acórdão antigo ele não estava disponível no processo. E aí eu tive que formar o expediente. Eu levei quase 1 ano até conseguir o semiaberto. Depois veio a condicional, caminhou pelo mesmo sentido, negou na primeira instância, 2-1 no tribunal, mas também foi concedida. E depois as remissões. Então foi um trabalho extenso e longo ali ao longo de um período. No total foi, para que ele ficasse livre definitivamente, foi cerca de 1 ano e meio. Olha, Ferrari, você traz um exemplo, né, uma história bem impactante, né, porque isso muda a vida de uma pessoa, né? Você tem uma pena praticamente de morte, né, uma pessoa que tem uma pena de 150 anos a cumprir, e você consegue ali o benefício da unificação de penas. Unificação de penas, né, não sei se é o caso do seu cliente, né, é cabível, às vezes em crimes continuados, por exemplo, às vezes a pessoa praticou crimes da mesma espécie, da mesma natureza, no mesmo período. Num período de tempo ali aproximado, mas isso acaba gerando processos separados, condenações separadas que, se ninguém analisar, vão simplesmente ser somadas. Sim. Quando existe a ficção que está no Código Penal, né, do crime continuado, do artigo 71, Sim. então fundamental. Então, lá o próprio Código estabelece que a unificação pode se dar, se não ainda na fase da instrução, do conhecimento, pode ser feita na fase da execução. Muito legal esse exemplo que você trouxe, né? Mostra que a gente não pode desistir nunca, né? Nunca. E assim, sempre vai haver algo que pode ser feito. Nesse caso, existe uma decisão até no escritório, né, no bastidor que nós estávamos ali, a gente falava, estavam escondendo isso dele, porque ele estava numa cadeia, onde
invariavelmente são pessoas ligadas à organização criminosa, mas enfim, o direito e a garantia tem que ser cumprida, independente de quem seja. Lógico, lógico. Ó, muito bacana. Então, o nosso Café com História foi especial hoje. Foi. Eu remoí muitos anos isso, porque é algo que você sente, né, a justiça passando sobre as suas mãos, né, pelas suas mãos. Foi muito bacana. Aquele tipo de experiência, né, que quando o advogado ele atravessa, né, ele acaba não conseguindo mais mudar de área, né? Eu tenho algumas histórias também ao longo da minha carreira que foram tão impactantes que eu me senti ali advogado criminalista. Você fez a diferença, né? Isso é muito bacana. Bom, o direito criminal, né, eu militei muito pouco em outras áreas, não sei se a gente consegue sentir a mesma sensação, mas o direito penal é algo fantástico, assim, a sensação de justiça, né, de dever cumprido é muito bacana. Legal. Vamos agora para um próximo quadro, o quadro Mitos ou Verdades. Você disse aqui que atua na área criminal e eu acredito que você faça audiência de custódia. Sim. Então, vou fazer uma afirmação aqui, você me diz se isso é mito ou verdade. Que a audiência de custódia é só para inglês ver, que não tem como soltar ninguém em audiência de custódia. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Isso é mito. É mito porque a audiência de custódia, quando você vai preparado para ela, que é totalmente diferente, e aí fica um alerta para a comunidade da advocacia, que o direito penal ele tem muita incidência de advogados que são de outras áreas, que acabam indo para a área do direito penal, muitas vezes não sabe ali o que fazer na audiência de custódia. Então você tem lá um roteiro específico para você tratar, mas com certeza várias prisões deixaram ali de acontecer e foram concedidas medidas através de uma intervenção na audiência de custódia, que serve, além de tudo isso, também para saber como foi a prisão do réu, se ele foi agredido, se ele sofreu alguma represália, se ele teve tortura, e se ele tem ali algo para poder esclarecer que não seja sobre os fatos propriamente ditos. Claro que a gente também aborda muito sutilmente alguma coisa, porque pode haver ali um relaxamento da prisão em flagrante. Eu tenho até um caso específico da custódia, que o cliente nosso foi preso com um mandado de prisão de outro estado, não é? Só que esse mandado de prisão não estava no processo. E um dos argumentos que eu utilizei na sustentação para a liberdade provisória dele, a revogação, aliás, a liberdade dele naquele ato, foi de que não havia o mandado de prisão. E o juiz concedeu. Mesmo existindo uma informação de que tinha um mandado de prisão, constava no sistema que ele estava procurado, mas a forma não estava validada. Lógico. Então a audiência de custódia serve para isso, para que ele não seja preso. Obviamente, não é? Como todos sabem, depois o Ministério Público correu atrás, achou o mandado de prisão e antes de ele sair, ele foi preso de novo. Tá. Né? Mas não tinha mandado de prisão. Decisão do juiz foi no sentido de colocá-lo na rua. Então, é isso. A audiência de custódia faz toda a diferença. Dá muito trabalho, porque mobiliza o Estado, mobiliza a promotoria, mobiliza o Ministério Público, aliás, a Justiça, mobiliza todo o sistema prisional, né, ali para apresentar o réu, seja na delegacia, ou seja diretamente aqui na capital, eles apresentam diretamente no fórum, então, ou seja, tem ali um trabalhinho, mas é necessário. Legal. Tem uma outra afirmação aqui que a gente ouve muito na área criminal, queria que você dissesse para nós se é mito ou verdade, que na advocacia criminal, é mais importante a estratégia do que o conhecimento jurídico. Você concorda com essa afirmação? É mito ou é verdade? Olha, nesse caso eu vou ficar no meio. Tá. Por quê? Porque tanto a estratégia quanto o conhecimento jurídico são importantes. Que não adianta nada você estar mapeado ali de algo, maquiado e preparado sem que você tenha o jogo de cintura e a flexibilidade de encarar uma audiência que pode acontecer de tudo. Se você estiver fechado naquilo, tomou um outro rumo, você vai sair, você vai se perder. Então, conhecimento técnico e jurídico, além também do conhecimento do processo aprofundado, faz toda a diferença com o planejamento. Então, eu fico na coluna do meio aí nesse caso. As duas situações são verdadeiras, sim. Então não é, uma não prescinde da outra. Não. As duas coisas têm que estar Sim, alinhadas para que dê certo a defesa criminal. Sim, e eu até recomendo. Quem milita na área criminal não pode ser aventureiro, porque prejudica no cliente. Certamente haverá um prejuízo para o cliente. Por quê? Porque a dinâmica da audiência criminal é tudo no momento, tudo no ato. E esse ato, você necessariamente tem que estar preparado tecnicamente. Então, alguma situação que o juiz apresente ali que fugiu do seu roteiro, você não vai conseguir impugnar se você está ali naquela máscara, né, fechada. Então, o conhecimento também faz importância. Os dois aliados certamente
haverá uma grande defesa para o assistido. Legal. 2 afirmações aqui que foram muito ricas. Eu tenho certeza que quem está acompanhando esse podcast já está satisfeito porque já agregou, Sim, não é? sem dúvidas. A gente vai para o próximo quadro, um quadro bastante interessante. É o quadro Perguntas Rápidas, Respostas Diretas. Que de forma breve, a gente não quer esgotar o assunto, mas assim, me diga uma coisa, você que atua bastante na área criminal, acompanha muito flagrante, qual é a primeira providência que você toma ou que você acha que é uma dica que você pode dar para o advogado criminalista quando recebe a notícia de que o cliente foi preso em flagrante? Foi preso em flagrante, a primeira coisa que tem que fazer é estabelecer um honorário e receber. Não deixa para receber depois. Porque se for para receber depois, pode ser que não receba. Então, estabelecer o honorário e cobrar esse honorário. Ao longo do tempo, não é? Várias vezes aconteceu de a gente, na ânsia de querer atender a necessidade do flagrante e tal, ir para a delegacia, executar o trabalho e depois sair para cobrar, o cliente não tem como pagar e tal. Eu já hoje condiciono. Vou para o auto de prisão em flagrante, vou. Cobrei tanto na porta da delegacia ou através de um depósito, Pix, que seja, eu vou receber. Só entro se eu receber. Se eu não receber, eu não entro. É uma dica importante, né? Porque a advocacia é uma atividade essencial, mas os advogados, na sua grande maioria, atuam de forma autônoma. Sim. Então, o advogado tem que saber ali delimitar os seus honorários. Ele não pode, obviamente, começar a trabalhar e não definir. Até fica Até ruim, para não né? surpreender o cliente. Não surpreender. Às vezes, o valor que se dá depois, o cliente acha muito, ou pior, né? O advogado trabalha, às vezes passa a madrugada no flagrante, não recebeu. Então, acho que até para que se respeite o papel do advogado, você tem razão. Pode parecer, você está sendo um mercenário. Não, é um trabalho a ser desempenhado, assim como o frentista que coloca gasolina no seu carro, o cobrador de ônibus, enfim, ele vai receber, né? As condições são outras, mas o ato tem que ser pago antes do advogado executar. Legal. Você também falou aqui que atua na área de execução, tem até pós-graduação nesse sentido. Eu queria entender, queria que você falasse rapidamente, né? O habeas corpus é útil na área de execução? É admitido pelos tribunais habeas corpus para fins de execução? Como advogado e, obviamente, representante da Constituição Federal e das garantias por ela estabelecidas, nós temos aqui uma questão de que o habeas corpus, sim, é a ferramenta para coibir qualquer tipo de ilegalidade, ainda que haja um recurso próprio. Porém, isso não tem sido muito bem aceito pelos tribunais. Então, por exemplo, o Tribunal de São Paulo, em se tratando de execução penal, não conhece dos pedidos de habeas corpus, tendo em vista que há um recurso específico. Porém, imagina que você está num cenário em que você foi contratado, onde houve o trânsito em julgado. Que medida você vai tomar? É um habeas corpus. E aí, se o Tribunal de São Paulo, e o Tribunal de São Paulo, na sua rara exceção, dá provimento, eventualmente, no recurso, no habeas corpus, que é uma ação autônoma, na verdade. Mas, em regra, eles não conhecem e não enfrentam o mérito. Então, você tem que ir ao Tribunal Superior, né? Superior Tribunal de Justiça, em primeiro momento, falar para que o tribunal reveja a decisão, enfrente o mérito, encare a ilegalidade, porque o STJ não vai encarar, porque é uma supressão de instância. Se você entrar com um pedido dizendo que há manifesta a ilegalidade ainda, sem pedir que o tribunal julgue, pode acontecer de não ser conhecido, né? Então, assim, são meandros que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e também encarando a situação, que, na minha visão, é um absurdo o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não conhecerem dos habeas corpus. E eles não conhecem. Porém, eles fazem uma meia-culpa nessa situação, porque eles concedem a ordem de ofício, né? Só para dizer que, olha, o advogado pediu, não conheço, mas de ofício eu dou porque é ilegalidade. Enfim, existe aí talvez ali uma falta de percepção do que é o Instituto Habeas Corpus por parte das autoridades, porque não tem diferença nenhuma conhecer e não conhecer e julgar de ofício e conhecer e julgar, porque a legalidade existe e até onde consta não foi suprimido da Constituição Federal. Legal. Queria fazer uma outra pergunta para você, para uma resposta rápida também. Os assuntos no direito são muito complexos, né? Mas a ideia aqui é a gente
pontuar algumas questões. A gente está vivendo agora um momento, né, de questionamento acerca da sustentação oral. Tem uma súmula do STJ que, na intenção explícita de regular os julgamentos virtuais, parece que carrega também uma intenção implícita de cercear a palavra dos advogados nos tribunais, seja pelo excesso de sustentações, excesso de processos, etc. Eu queria que você falasse assim, substituir a sustentação oral síncrona por um vídeo gravado, uma sustentação gravada. O que você me diz? É correto ou não? Não, eu não tenho dúvidas que isso é um cerceamento. Depender de qual é a esfera que a gente esteja trabalhando no tribunal do júri, a plenitude de defesa, o direito de defesa, é calar, não é? A voz daquele que se utiliza de uma ferramenta constitucional, que é o advogado e a advogada, para fazer sua defesa. A sustentação oral, sendo tolhida ou sendo enviada por gravação, não é sustentação oral. Ok. Bem, a gente vai agora para o último quadro de perguntas e respostas. É um quadro chamado No Banco dos Réus. Nesse quadro, Ferrari, a gente vai fazer uma pergunta que vai deixar você ali na berlinda, né? Porque você é criminalista. E, assim, algo que a gente ouve muito, é voz corrente, de que a atuação do advogado criminalista contribui com a impunidade. Quando você defende alguém acusado de um crime grave, toda a sociedade clama por justiça e, normalmente, essa justiça é associada a um pedido de condenação, não é? Você não se sente, como advogado criminalista, alguém que ajuda, que trabalha para a impunidade? Seguramente não. Veja, num primeiro olhar, especialmente o olhar da sociedade, que é um olhar leigo, né, que não entende o que é respeitar a garantia dada pela Constituição Federal e, obviamente, também no segundo plano, a legalidade, coloca essa ideia para a sociedade, né? E nesse aspecto, acredito que nós acabamos até falhando em não nos comunicarmos bem com a sociedade, para dizer que a garantia dada por aquele advogado que faz aquela defesa, que esgota todos os caminhos, é a segurança de que vai ter dentro da cadeia, atrás das grades, alguém que de fato cometeu aquele crime. Porque nosso sistema penal deveria, não é, ser assim, na prática, pune aquele que praticou um crime e, através dos elementos constantes nos autos, e a certeza de que aquilo aconteceu. Essa é a função do advogado criminal, fazer com que essa certeza venha à tona e que se condene alguém com a certeza de que ele não é uma pessoa inocente. Pois, na dúvida, essa pessoa tem que ser absolvida. Muito bom. Acho que a sua resposta merece uma absolvição. O fato de você realmente cumprir um papel social. Na dúvida, me absolva. Não, está absolvido com certeza, né? O papel da advocacia criminal é fundamental para uma sociedade que se diz democrática. Sim, e eu já sofri muito com isso, porque os amigos, as pessoas, especialmente no início de carreira, vinham sempre com essa argumentação. Pô, você está defendendo o bandido, você está defendendo o traficante, você está defendendo o homicida, você está defendendo o latrocida, mas, né, no começo a gente sofre muito. Hoje a gente tem uma saída mais fácil, explica, coloca, né, e tal, enfim. E acontece, e é isso, a gente está ali para fazer prevalecer a justiça. Nós temos que refutar veementemente qualquer tentativa de criminalizar a advocacia, de querer julgar o papel do advogado a partir do crime que o seu cliente é acusado, né? O papel do advogado é fundamental para a garantia da liberdade, não só da liberdade daquele cliente em concreto, mas de toda a sociedade. A sociedade tem que saber que tem na advocacia um pilar que garante as liberdades individuais, inclusive a liberdade de ir e vir. Mas, Ferrari, agora falamos bastante sobre a advocacia criminal, mas não dá para bater um papo com você e não tocar na sua atuação institucional. Nós nos conhecemos ainda nos bancos da faculdade, posteriormente nos reencontramos na atuação junto à OAB, na época na Comissão de Direito Criminal, e depois tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, você presidindo a Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Guarulhos, posteriormente
a presidência da OAB Guarulhos, foi um grande presidente, marcou a história da advocacia guarulhense num período tão grave que foi o período da pandemia. O seu mandato foi ali, teve esse desafio adicional, né? E agora você está lá já no segundo mandato como conselheiro seccional da OAB. Mas assim, a gente ouve muito falar que, primeiro, a OAB não faz nada. Que a OAB ela só quer saber de cobrar anuidade e ela não dá um retorno para a advocacia. A gente sabe que o seu trabalho, né, acredito que todos saibam, o seu trabalho na OAB é voluntário, né? Então, o que você diria para essas pessoas que dizem assim, repetem que a OAB não faz nada? Olha, a OAB faz e faz muito. E quando a gente ouve isso, num primeiro plano, a gente fica ofendido, não é? Diretamente. Mas quando você olha para trás e vê que toda a estrutura da OAB ela é movimentada por colaboradores, então você fica mais ofendido ainda, porque as pessoas que estão ali dentro da sede da OAB, os funcionários da OAB que trabalham incansavelmente executando todas as tarefas, todas as funções, acabam sendo colocados como pessoas que nada servem. O gestor da ordem, ele tem que ter, obviamente, uma visão macro e também uma visão ampla. É um processo complexo tudo isso. Porém, aquele que diz que a OAB não faz nada, eu recomendo que procure a estar envolvido com a OAB, a participar, ainda que minimamente. Comecei na OAB em uma comissão, passava ali poucos minutos, poucas horas, não é? Nas reuniões, nas tarefas, nos trabalhos, enfim. E aí você vai começando a entender, porque a pessoa que utiliza dessa afirmação, das duas uma, ou ela não sabe como funciona, ou ela está agindo de má fé. Não é? Porque a OAB tem uma intervenção contundente. Não é? E não podemos esquecer que nós estamos diante de um sistema. E esse sistema é um sistema complexo. Né? Dizer simplesmente que a OAB não faz nada é algo que não é verdadeiro, não é legal e, enfim, mostra total falta de conhecimento, no mínimo. Você tem desenvolvido muitos projetos ao longo da sua carreira na OAB e me ocorreu aqui três deles. Rapidamente, queria que você desse uma pincelada aqui para a nossa audiência. A gente está já caminhando para o final do nosso podcast, mas não posso deixar de registrar. Recentemente, você foi nomeado coordenador estadual de uma frente ou de um grupo, eu não sei como que é o nome. Uma força-tarefa. Uma força-tarefa para o combate àquele golpe do falso advogado. Exatamente. Explica rapidamente o que vocês estão fazendo, qual que é a ideia que vocês têm nessa força-tarefa. Olha, essa tarefa, né, já estava sendo desenvolvida por uma comissão da OAB, que é a comissão que fiscaliza a profissão, e várias pessoas já estavam envolvidas ali. Então, a força-tarefa veio para que fossem as pontas todas unidas, para que nós fizéssemos uma unificação geral em todo o estado, para que nós possamos ali alertar, em primeiro plano, a sociedade e a advocacia. Como agir, como proceder, para onde enviar o material, o que eu tenho que enviar, ou seja, foi uma espécie de organização de tudo que tem ali. Vale dizer que eu não estou sozinho nisso, então nós temos várias pessoas que nos acompanham, inclusive os colaboradores incansáveis da OAB, que eu converso às vezes de madrugada, de final de semana com eles, né? E aí a ideia dessa força-tarefa então é isso, fazer com que nós possamos atingir a toda a sociedade e alertar sobre esse golpe e prevenir sobre esse golpe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é levantar informações, levantar dados e encaminhar para a autoridade policial, que é a Polícia Judiciária, que vai instaurar um inquérito, que, aliás, já tem um inquérito instaurado, que vai estar apurando todos os elementos. Aí é a função da polícia fazer cruzamento de informação, verificar que meios que ela vai fazer para investigar e proceder ali os seus serviços da Polícia Judiciária. Sempre lembrando que tudo isso deixa rastro. Né? Deixando rastro, o caminho que a polícia vai fazer é chegar nas pontas e aí também fazer o caminho reverso do qual a força-tarefa tem feito para evitar que aconteça. Então fica aqui o alerta, né? A você que tem um advogado, que tem um processo em andamento, tome cuidado. Golpistas estão se passando pelo seu advogado para pedir recursos, para pedir que você mande dinheiro, para liberar depósitos judiciais. Tome muito cuidado, identifique corretamente, veja se é o seu advogado que está do outro lado da linha. Hoje a gente
conversa muito por WhatsApp e acaba não prestando atenção. Preste atenção, o seu advogado pode estar ali sendo usado para aplicar um golpe em você. Ferrari, outro projeto que você é coordenador, já desde a gestão passada, da Patrícia Vanzolini, agora continua, é a Oficina da Advocacia. No que consiste o projeto Oficina da Advocacia? A Oficina da Advocacia foi ali um projeto desenvolvido embrionalmente lá em Guarulhos, né? Trabalhamos ali com o acesso inicial numa comissão denominada Introdução à Advocacia, criada por você na ocasião, e a ideia é acolher inicialmente o advogado ou advogada que inicia a sua carreira. Então, ele não sabe absolutamente nada, terminou da faculdade, está frio, não são todos que têm a oportunidade de fazer estágio, não é? E mesmo aqueles que fizeram estágio, quando se deparam na situação de estar ali hoje, advogados e advogadas, muda todo o cenário, porque é a caneta dele que vai pesar ali naquele momento, a inscrição dele na OAB. Então, a Oficina da Advocacia ali, elaborada primordialmente ali e assim essencialmente pela presidente Patrícia Vanzolini, que colocou em prática a ideia de expandir tudo isso, de levar para o Estado esse projeto, essa oficina da advocacia, que faz com que a advogada e o advogado jovem tenha conhecimento do que é advogar. Então ali você vai ter, evidentemente, várias aulas e o projeto está aberto, livre para todas as advogadas e advogados. É só acessar o site, aí ir para a área do cadastro, a área fechada, não é? No cadeadinho que tem no site, logar e procurar lá, Oficina da Advocacia. Você vai encontrar as palestras ali gratuitas para toda advogada e advogado. E ali você vai aprender o que é sistema ordem, sistema CAASP, que há muita dúvida no início de carreira. Mas é a ASP, é CAASP, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Falar sobre Tribunal de Ética e Disciplina. Fala sobre Estatuto do Advogado, da Advocacia, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Cálculo de honorários. Cálculo de honorários. Fala sobre direitos e prerrogativas, porque é muito mito também, né? Falar sobre direitos e prerrogativas, porque é uma ferramenta que a gente não tem na faculdade. Sim. Né? Então, ou seja, o mecânico trabalha na escola, quando ele está estudando, aprende a mexer no motor. O advogado aprende direito civil, direito processual, mas não aprende como executar na prática a sua profissão. E as ferramentas que os direitos e prerrogativas dão são ferramentas para você poder fazer a defesa do seu assistido de maneira plena, de maneira absoluta, porque senão não tem sentido ser um mero carimbo, uma mera assinatura. A defesa das prerrogativas. E lá nós temos uma pasta que cuida disso. Preparação de contrato de honorários, peticionamento eletrônico. Tem uma aula fantástica, aliás, 2 aulas que explica diversos processos, diversos sistemas de processos, né? Enfim. E tem também uma série de outras questões, marketing, como fazer propaganda, ou melhor, como você aparecer na mídia sem que você cometa o erro de captar cliente indevidamente. Enfim, tem uma infinidade de ferramentas. São 18 aulas que nós temos lá, gratuitas e só com pessoas fantásticas. Todo advogado e advogada pode acessar na área restrita do site. Exatamente. O Dr. Leonardo Sica, que é nosso atual presidente, inclusive, colocou uma aula falando sobre tribunais superiores. Então, o caminho que você tem que fazer para você conseguir chegar, para você conseguir ser ouvido nos superiores tribunais. Bem, agora a gente vai para o nosso último bloco, um bloco muito especial. Você que ficou com a gente até agora não vai perder nada por isso, muito pelo contrário. Chegamos ao momento de ouro. O que é o momento de ouro? É a hora que você vai dar uma dica especial aqui para os advogados, mas eu quero que você dê uma dica em relação a prerrogativas. Você sabe que o nosso podcast foi criado com esse nome, Um Café pela Ordem, em alusão à prerrogativa de fazer uso da palavra pela ordem, nos tribunais, nos juízos, onde for necessário para restabelecer a ordem. Eu sempre digo aqui para os nossos colegas que acompanham que prerrogativa é ferramenta de trabalho e você fez uma alusão agora há pouco. Eu queria que você deixasse uma mensagem ou uma dica de como fazer valer as prerrogativas, como que o advogado ele pode ter essas prerrogativas respeitadas no seu cotidiano. Que mensagem que você deixaria para aquele advogado, aquela advogada que quer melhorar a defesa das prerrogativas? Primeiramente, pela ordem, né? É algo que você fala pela ordem e já começa a desenvolver seu raciocínio. Não é pela ordem e esperar ser autorizado, é uma intervenção abrupta.
pela ordem e acabou, e vai para cima. Agora, prerrogativas, direitos e prerrogativas, elas não podemos ceder. Então, a dica que fica aqui é, não ceda. Nós temos uma estrutura plena, montada nas subseções e também na seccional, onde tem sempre alguém pronto para te atender. Então, não houve ali o respeito às suas prerrogativas, não ceda, acione a ordem. Alguém especialista vai estar ao seu lado. Se for prerrogativas, ok. Se não for, vai ser avisado que não é prerrogativas, que há muita confusão nesse sentido, mas a dica é, não ceda. Nós somos sempre pessoas não gratas no processo, porque somos nós que levamos ali algo para que aquilo que já está pronto seja decidido de forma diferente. Não é? Costumo dizer que quando nós entramos em um processo, ainda que seja na fase do inquérito policial, já tem um prédio pronto, construído. Nós vamos construir outro do lado, para que o juiz analise os dois e veja qual deles é que ele vai comprar, entre aspas, né? Qual deles ele vai escolher, se é aquele produzido pela acusação ou aquele produzido pela defesa. E na construção desse prédio, você não vai ter condições, muitas vezes, de colocar em prática aquilo que você entende que deve ser. E, sendo direito e prerrogativa, não abra mão, sob pena de você estar contribuindo para uma injustiça e lutando em favor da dignidade da advocacia. Não ceder é o caminho. Olha, Ferrari, o que eu posso fazer se não agradecer imensamente mais essa participação aqui no Café pela Ordem. Você voltará certamente muitas outras vezes aqui, porque você é um dos grandes colaboradores desse nosso bate-papo. Tem sempre um papo agradável, uma experiência nova para trazer. Então, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Fiz as contas outro dia, já se vão quase 14 anos que a gente tem interagido, muito bacana, sem contar a faculdade. Você falou do banco da faculdade, mas você foi meu professor na faculdade, né? Quando você iniciou suas atividades, né? Mas você era novo também, você começou muito novo. Você iniciou as atividades como professor, tive o privilégio de acompanhar suas aulas de Estatuto da Criança e Adolescente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. E você que nos acompanhou aqui nesse episódio, um Café pela Ordem, certamente está enriquecido com o conteúdo trazido aqui pelo Eduardo Ferrari. Siga o Eduardo Ferrari nas redes sociais, ele sempre também tem ali uma palavra amiga. E você que gostou, que compartilhe com seus amigos. Também distribua, ajuda a distribuir com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E em breve estaremos de volta para mais um episódio de Um Café pela Ordem.